Imagine se deparar com uma criatura tão grande capaz de ofuscar até mesmo os maiores animais marinhos conhecidos atualmente. Os cientistas descobriram os fósseis dessa fera na costa da Inglaterra e acreditam que ele já dominou as ondas. A nova espécie foi batizada de Ichthyotitan severnensis, mas felizmente os cientistas a apelidaram de monstro de Lowestoft. Seu comprimento estimado varia de 22 a 26 metros, quase tão grande quanto o de uma baleia azul. O megalodonte nem se compara a ele, tinha apenas cerca de 18 metros de comprimento. E o mais incrível é que esse fóssil que encontramos não era nem mesmo um adulto, então quem sabe qual era seu tamanho real? O primeiro pedaço do monstro de Lowestoft foi descoberto em 2016 na formação Westbury. Os pesquisadores acharam uma parte da mandíbula de 1 metro de comprimento que pertencia a uma espécie desconhecida. Durante anos, esse único fragmento os deixou loucos, porque eles não tinham ideia de que animal era aquele. Então, em 2020, um milagre aconteceu. Um pai com uma filha de 11 anos encontrou a segunda peça de fóssil em uma praia. Essa descoberta levou a outras. Finalmente, em 2022, a última peça do literal quebra-cabeça da mandíbula foi achada, enterrada na costa de Somerset. Esse Leviatã pertencia à família dos Chatasaurídeos. Tanto o monstro de Lowestoft quanto os outros Chatasaurídeos tinham um único ancestral, portanto, todas as espécies dessa família são muito semelhantes entre si. Por exemplo, todos foram os maiores répteis marinhos que já existiram, embora o nosso monstro de Lowestoft seja ainda mais. A maioria dos Chatasaurídeos podia crescer até 21 metros de comprimento, e é possível que o monstro de Lowestoft, quando totalmente crescido, chegasse a 30 metros ou até mais. Seus corpos eram perfeitos para navegar nos mares antigos. Esses titãs eram elegantes e esguios, com um focinho alongado. Outros animais marinhos da época eram menores e se pareciam mais com golfinhos. Os Chatasaurídeos contavam com membros longos, semelhantes a remos, adaptados para nadar com eficiência. Seus crânios mostram grandes órbitas oculares, o que significa que tinham excelente visão. Se você estivesse no oceano, não importava a hora ou onde estivesse escondido, eles conseguiriam localizá-lo. Também eram incrivelmente rápidos e capazes de mergulhar em grandes profundidades. É claro que todas essas coisas os tornavam os predadores mais terríveis. Eles comiam praticamente tudo, inclusive peixes e lulas. E você, se estivesse lá? Provavelmente capturavam suas presas como as baleias, abriam suas enormes bocas e literalmente sugavam o peixe. O que torna o monstro de Lowestoft especialmente assustador é o fato de vencer na competição de mandíbulas. Em outros Chatasaurídeos, as mandíbulas eram um pouco mais fracas, e por isso eles caçavam peixes menores, como as orcas de hoje, e precisavam de grandes quantidades de alimento. Isso nos mostra que os oceanos do Triássico da Terra tinham teias alimentares ricas e produtivas. Mas o monstro de Lowestoft tinha uma característica única: podia abrir a mandíbula a quase 90 graus para cima. Também contava com toneladas de músculos poderosos ao redor. As mandíbulas eram horrivelmente fortes. Assim, enquanto outros caçavam algumas lulas, o monstro de Lowestoft provavelmente ia atrás de peixes grandes e até mesmo de outros répteis marinhos. Fósseis desses animais foram encontrados em todo o mundo, da América do Norte à Ásia. Isso significa que essas criaturas dominaram e aterrorizaram os oceanos por milhões de anos, embora nem sempre eles estivessem completamente a salvo dos carniceiros. E é exatamente por isso que temos dificuldade para achar esses fósseis agora. Os necrófagos não deixaram nenhum vestígio deles. Portanto, embora tenhamos alguns dessa família marinha, eles continuam sendo um mistério para nós. Esses predadores viveram nos oceanos há cerca de 200 milhões de anos, no final do período Triássico. A Terra tinha uma aparência completamente diferente naquela época. Todos os continentes estavam unidos em um único, Pangaea, uma enorme massa de terra. Algumas partes desse supercontinente eram cobertas por exuberantes florestas de coníferas, enquanto outras eram desertos secos e pradarias abertas. Foi antes do famoso período Jurássico, mas já existiam os primeiros pterossauros e anfíbios. Parece que esses monstros eram muito resistentes. O período Triássico foi super instável, mas eles sobreviveram a muitas mudanças no ambiente. Bem, até a última delas. A extinção do Triássico surgiu do nada. Foi um dos 5 grandes eventos de extinção da Terra, que dizimou quase todas as espécies do planeta, inclusive esses leviatãs. Ainda não está claro o que aconteceu exatamente, mas parece que houve uma enorme atividade tectônica. Os vulcões nos oceanos estavam enlouquecidos naquela época.
Essas erupções vulcânicas maciças provavelmente alteraram o clima e a química dos oceanos, levando à extinção de muitas espécies. Os cientistas têm uma teoria de que esse fato pode ter acontecido porque houve uma chuva de cometas voando para o nosso planeta a partir da nuvem de Oort. Isso provavelmente acontece a cada 200 milhões de anos, aproximadamente. Eu não estava por perto naquela época, então estou apenas supondo. De qualquer forma, após a extinção, a Terra levou algum tempo para se recuperar. Em seguida, entrou no famoso período Jurássico. Mais monstros marinhos aterrorizantes estavam a caminho. Um deles nos deixou um crânio colossal. Esse fóssil tem 150 milhões de anos e também pertencia a uma fera marinha da época Jurássica. Eles o chamaram de Sea Rex, algo como o T-Rex dos mares. O nome é muito apropriado. Esse monstro poderia quebrar um carro ao meio com uma mordida. Ele também foi descoberto acidentalmente. Um entusiasta de fósseis estava caminhando pela costa jurássica. Esse lugar é famoso por ter toneladas de vestígios antigos, tudo por causa da erosão e do clima tempestuoso. Normalmente as pessoas encontram pequenos fósseis em espiral ali. No entanto, dessa vez, ele achou de um monstro marinho gigante. Entusiasmado, entrou em contato com os cientistas. Eles chegaram imediatamente ao local e tiveram que descer cuidadosamente um penhasco para procurar o resto do crânio. Só esse fragmento tem 2 metros de comprimento. Acontece que se trata de uma espécie recém-descoberta de pliossauro, um predador gigante dos mares antigos, um dos maiores de todos os tempos. Alguns chegavam a medir até 12 metros de comprimento. Eles usavam seus enormes dentes para arrebatar e devorar suas presas, inclusive outros répteis. Bem, pelo menos essas criaturas já estão longe. Mas e os horrores que ainda vivem em nossos oceanos? Recentemente, biólogos descobriram o animal mais longo do mundo, aquele que ainda está vivo até hoje. Eles o encontraram na costa Gascoyne, na Austrália, um lugar muito misterioso e inexplorado. Lá, veículos subaquáticos se depararam com um sifonóforo assustador de 46 metros de comprimento. Isso é 2 vezes mais longo do que muitas baleias azuis e 3 vezes maior do que uma baleia jubarte. Não se parece com um daqueles vermes de brinquedo? Mas essa criatura não é nada amigável. É um predador de águas profundas semelhantes a uma corda. O que é ainda mais assustador é que não se trata de uma única criatura. É uma colônia de pequenos clones trabalhando juntos como um só, basicamente uma consciência coletiva. Juntos, eles se estendem como uma única corda longa na água. Essa criatura pode ser o sifonóforo mais longo já encontrado e foi descoberta a uma profundidade de cerca de 610 metros. Os sifonóforos, semelhantes às águas-vivas, capturam suas presas pendurando tentáculos com ferrões na água. Quando são tocados por esses tentáculos, crustáceos e peixes ficam paralisados e então são enrolados no corpo da colônia. As expedições aos cânions subaquáticos da Austrália Ocidental definitivamente valeram a pena. Juntamente com esse sifonóforo, os cientistas descobriram até 30 novas espécies marinhas em potencial. Entre elas, um novo polvo ou lula, um pepino do mar de cauda longa, esponjas de vidro e hidroides gigantes, colônias de animais que se assemelham a águas-vivas de cabeça para baixo. Nenhuma foi vista antes na Austrália, mas a maioria não era tão assustadora quanto a que foi encontrada recentemente no Golfo do México. Essa criatura saiu diretamente de um filme de ficção científica, uma lula manhapina de 8 metros de comprimento. Ela foi achada perto de uma plataforma de petróleo em alto mar, a uma profundidade de mais de 2.375 metros. Seus tentáculos são incrivelmente longos e elásticos, que podem ser de 15 a 20 vezes maiores que seu corpo. Ela os mantém em ângulos retos em relação ao corpo, o que a faz parecer ainda mais assustadora, quase como se tivesse cotovelos. E sim, é outra predadora das profundezas do mar. Esses 10 tentáculos provavelmente ajudam a lula a prender sua presa e arrastá-la para o fundo do mar. Quase não sabemos nada sobre essa criatura de aparência extraterrestre, pois é muito difícil encontrá-la e estudá-la. E se você acha que os tentáculos são horríveis, dê uma olhada nesse animal com 20 braços. Parece um abraçador de rostos. Essa nova espécie está à espreita nas profundezas congeladas da Antártica. Os especialistas estavam procurando por animais marinhos crípticos, conhecidos como promachócrinos, ou estrelas de penas da Antártica. Eles são parecidos com as estrelas do mar e os pepinos do mar, mas têm uma aparência de outro mundo e podem viver até 1980 metros abaixo da superfície. São chamados de estrelas de pena de morango da Antártica. Apesar do nome bonito, a aparência é tudo menos fofa. O corpo é bizarro, semelhante a um morango, do qual se ramificam 20 braços finos.
Sua coloração varia do arroxeado ao avermelhado escuro, e todos os braços têm comprimentos e espessuras diferentes. Brrr, quem sabe quantas outras criaturas assustadoras como essa descobriremos no futuro. Ele foi uma das maiores criaturas que já existiram na Terra. Era mais longo do que o ônibus escolar médio e poderia facilmente pesar mais de 10 elefantes juntos. Mas onde ele habitava? Como chegou a esse tamanho? E o mais importante, por que está extinto hoje em dia? Vamos descobrir. O megalodonte foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta. Em termos de localização, ele vivia praticamente em todas as águas do nosso globo, exceto perto dos polos. A razão pela qual não se encontram dentes de megalodonte na Antártica é provavelmente porque a criatura gigantesca se adaptou apenas a águas tropicais e subtropicais quentes. Os mais jovens gostavam de se manter nas margens, enquanto os adultos preferiam áreas costeiras. Mas eles também poderiam facilmente se mudar para o oceano aberto. Como sabemos que o megalodonte habitou por todo o planeta? Só podemos presumir com base no fato de que fósseis deles encontrados mais ao norte foram na costa da Dinamarca e os mais ao sul na Nova Zelândia. A discussão sobre como o megalodonte atingiu esse tamanho ainda está em aberto na comunidade científica. Recentemente se descobriu que nem todos os espécimes desta fascinante espécie eram tão grandes. Isso tem a ver com uma coisa chamada regra de Bergman, que diz que a temperatura do ambiente circundante afeta o tamanho do corpo do animal, porque ele precisa conservar ou perder calor. Os megalodontes que viviam em águas mais frias provavelmente precisavam de mais peso corporal para garantir que sobrevivessem em baixas temperaturas. Pelo contrário, aqueles que viviam em águas mais quentes tinham que ser menores para evitar queimar. Mas como era a aparência desse peixe enorme? A maioria das representações modernas mostra que o megalodonte se assemelhava a um enorme tubarão branco. Mas, bom, isso parece que pode não estar necessariamente correto. O megalodonte provavelmente tinha um nariz muito mais curto e uma mandíbula mais plana que parecia quase esmagada em comparação com o tubarão branco. Ele também parece ter algo em comum com o tubarão azul moderno, barbatanas peitorais extra-longas. Eles precisavam delas para suportar seu peso e tamanho enquanto navegavam pelas águas do planeta. Por fim, parece que os megalodontes fêmeas tinham o dobro do tamanho dos machos. Quanto à sua prole, até mesmo um pequeno megalodonte era enorme, pelo menos 2 metros do nariz à cauda. Como sabemos disso? Porque especialistas se depararam com habitats de viveiros de megalodonte no Panamá, em Maryland, nas Ilhas Canárias e na Flórida. Até as pilhas de fraldas usadas eram enormes. Não, essa última parte não. Certamente o aspecto mais assustador da aparência do megalodonte era a sua boca. Quero dizer, imagine só, o megalodonte comia baleias no jantar, então obviamente precisava abrir a boca o suficiente para tal. Os cientistas estimaram que a sua mandíbula cobria um tamanho inimaginável de 2,5 por 3,5 metros. Só para você ter uma noção melhor, isso significa que poderia facilmente engolir 2 pessoas adultas lado a lado. Espere, quais 2 adultos? Essas mandíbulas impressionantes também tinham 276 dentes. Com base em reconstruções modernas da força da sua mordida, parece que o megalodonte pode ter sido um dos animais de caça mais poderosos, se não o mais poderoso que já existiu. Para a comparação, os seres humanos podem ter uma força de mordida de cerca de 1.300 newtons. Estima-se que os tubarões brancos de hoje sejam capazes de morder com uma força de mais de 18.000 newtons. O megalodonte lidera todos os recordes, com uma potência estimada de mordida até 10 vezes maior do que essa, entre 108.514 e 182.201 newtons. Basicamente, poderia esmagar um carro com muito pouco esforço. Seus dentes também eram incríveis. Semelhante aos tubarões, um megalodonte era rápido na substituição de seus dentes quebrados ou desgastados. Com 4 ou 5 fileiras deles na boca, sua mandíbula basicamente agia como uma esteira transportadora, recuperando dentes danificados ou ausentes em cerca de 48 horas. Isso significa que um megalodonte adulto provavelmente trocava de dentes milhares de vezes ao longo da vida. Contudo, isso foi legal da parte deles, já que provavelmente é uma das razões pelas quais os dentes de megalodonte são tão comuns em registros fósseis e somos capazes de estudá-los adequadamente. Para manter seu físico impressionante, esse tubarão tinha que comer algo em torno de 1 tonelada de comida por dia. Não dá para imaginar?
Bom, era o equivalente a 1,25 de vacas por dia para sobreviver. É como se você tivesse que comer 3.300 latas de atum todos os dias. Eu usei muito a palavra megalodonte, mas já mencionei de onde ela vem? Quando traduzida do grego, significa dente gigante. Ah, aqueles gregos. No entanto, o nome científico completo deste tubarão gigante é um pouco mais complicado. Mas esses predadores gigantescos estão realmente extintos? Acreditamos que sim, mas vamos ser honestos por um segundo. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Exploramos apenas 15% deles. Quem sabe o que pode estar lá fora nas profundezas? Talvez alguns predadores antigos? A Fossa das Marianas é a trincheira oceânica mais profunda da Terra. A Depressão Challenger, sua parte mais profunda, é tão profunda que você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá e ainda estaria a mais de 2 km da superfície. Isso é muito fundo. Se 1 ou 2 megalodontes precisassem de um lugar para descansar, esse seria um local discreto o suficiente. No entanto, a Fossa das Marianas não é um lugar particularmente confortável para se estar. Você sabe, porque está frio e mergulhado em escuridão total e tudo mais. As temperaturas aqui são de cerca de 2 graus Celsius durante todo o ano, e ainda por cima a pressão é 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar. É seguro assumir que se algum megalodonte estiver escondido aqui, seus dentes e ossos podem não estar em bom estado. Devido à intensa pressão na Fossa das Marianas, as proteínas e o cálcio começam a se dissolver e se desintegrar. É por isso que, por exemplo, o peixe que habita mais ao fundo que descobrimos evoluiu para ter uma cartilagem flexível em vez de ossos. Para sobreviver aqui, o megalodonte também precisaria aprender a navegar em completa escuridão. Isso significa que teria se tornado bioluminescente ou evoluído para ter olhos maciços como a lula gigante. Embora possa parecer uma ideia intrigante e boa para um roteiro de filme, a maioria dos cientistas não acha que seja possível. Por quê? Bom, a maioria deles diz que é devido ao tamanho dos megalodontes. A maioria dos alimentos que eles gostavam de comer vive em áreas rasas do oceano e não no mar profundo. Especialistas acreditam que se esses animais ainda estivessem vagando por nossas águas, não teria como não sabermos. Eles precisariam vir se alimentar de vez em quando, certo? A comida deles também é a causa mais provável pela qual eles foram extintos. Embora alguns especialistas acreditem que o megalodonte se extinguiu devido a uma queda na temperatura da água do oceano, a maioria dos cientistas sugeriu que a mudança na dinâmica da cadeia alimentar pode ter sido a culpada. Por quê? Porque em algum momento sua principal fonte de alimento diminuiu, os cetáceos misticetos. E, ao mesmo tempo, o número de seus concorrentes naturais, como tubarões predadores menores, como o tubarão branco e outros predadores, aumentaram. O megalodonte viveu neste planeta muito mais do que nós, e há muito tempo, quando ainda nem existíamos. Eles estiveram aqui por quase 70 vezes mais tempo do que nós, humanos modernos, habitando os oceanos por cerca de 20 milhões de anos. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos. O megalodonte conseguiu sobreviver por tanto tempo, principalmente devido ao seu tamanho imbatível. Quero dizer, eles poderiam se alimentar de quase tudo no mar na época. Podemos pensar nestes dois como criaturas pré-históricas, mas os megalodontes e os dinossauros nunca coexistiram na Terra. Os dinossauros provavelmente morreram há cerca de 66 milhões de anos. Megalodonte parecem ter surgido um pouco mais tarde. Isso porque os fósseis de megalodonte mais antigos que já descobrimos são da época do Mioceno, que começou há 23 milhões de anos. Até mais, Meg. Leões, cães, gatos, todos esses mamíferos dormem em posições bastante confortáveis, mas não baleias. Elas se parecem com pães de formas gigantes flutuando, que é uma cena que um mergulhador encontrou acidentalmente no Mar do Caribe. 6 baleias estavam em pé com a cauda apontada para baixo, a uma profundidade de cerca de 20 metros abaixo da superfície. Os cientistas descobriram que quando os cachalotes cochilam, ficam nessa posição por 10 a 15 minutos. Eles não se movem nem respiram, mas essas criaturas passam apenas 7% do tempo dormindo, muito menos do que outros mamíferos. Normalmente, eles descansam pacificamente na água ou relaxam, nadando lentamente ao lado de outros animais marinhos. Quando estão se movendo e dormindo ao mesmo tempo, na verdade estão tirando uma soneca. Esses animais não podem ir muito fundo e precisam ficar perto da superfície. Os tubarões brancos dormem e caçam em profundidades maiores, o que significa uma coisa a menos com que se preocupar enquanto tiram uma sonequinha.
Além disso, fica muito frio quanto mais fundo você vai, e as baleias precisam de ambientes mais quentes que possam ajudá-las a manter a temperatura de seus grandes corpos. Quando sozinhos, os golfinhos entram em um estágio de sono profundo. Geralmente acontece à noite e dura apenas algumas horas por vez. Enquanto dorme, o animal flutua na superfície. Ele desliga metade do cérebro, sei como é, junto com o olho oposto. A outra metade segue em um nível de alerta baixo, acordada e pronta para reagir se algum visitante indesejado se aproximar. A parte do cérebro que está acordada também envia sinais quando é hora de subir à superfície para respirar ar fresco. Os mamíferos marinhos têm o espiráculo. É uma aba de pele que eles podem abrir e fechar quando quiserem. As pessoas respiram automaticamente. Seu corpo sabe o que precisa fazer, mesmo quando você está dormindo. Mas as baleias e os golfinhos têm um sistema respiratório voluntário. Isso significa que precisam ir conscientemente à superfície para tomar um pouco de ar. E uma parte de seu cérebro precisa estar sempre acordada para informar ao animal que é hora de subir. Baleias e golfinhos podem prender a respiração por muito mais tempo do que outras espécies. Eles também têm uma tolerância maior ao dióxido de carbono e podem respirar mais ar. Seus glóbulos vermelhos também armazenam mais oxigênio. O sangue de baleias e golfinhos vai apenas para as partes do corpo que realmente precisam de oxigênio. Se uma baleia usar apenas seu cérebro, coração, nadadeiras ou alguns outros músculos necessários para nadar no momento, essas também serão as únicas partes do corpo que receberão oxigênio. A digestão ou outras funções podem esperar. O oceano não é um lugar onde você pode relaxar e adormecer em paz. Durante o sono, os peixes reduzem sua atividade. Seu metabolismo fica lento. Alguns deles ficam flutuando no mesmo lugar. Outros encontram um lugar mais seguro entre corais ou na lama. Bem cedo na vida, os golfinhos aprendem a fazer um assobio único que ajuda outros membros do seu grupo a identificá-los. Isso significa que esses assobios específicos são seus nomes, e os golfinhos respondem a eles. Os moluscos têm pé. Parece uma grande língua que às vezes se projeta da casca. Mas esse é na verdade o pé, e é relativamente longo em comparação com o comprimento do animal. Os moluscos usam esse membro para cavar e se esconder na areia. A baleia azul é o maior animal vivo e também é maior do que a maioria dos dinossauros costumava ser. Elas podem alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar quase 200 toneladas. Isso é como 50 elefantes adultos. A língua de uma baleia azul sozinha pode pesar mais do que um elefante. Esse gigante certamente precisa comer muito, 500 mil de calorias em apenas uma porção. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e pesa 590 quilos. Para mover o sangue por um corpo tão gigante, os batimentos cardíacos são tão fortes que você pode ouvi-los mesmo a 3 km de distância. O coração de uma baleia bate apenas 8 a 10 vezes por minuto. Esse animal é uma das criaturas mais barulhentas que existe. Seu grito pode alcançar 180 decibéis, o que é tão barulhento quanto um avião a jato. Quase 95% do corpo da água-viva é feito de água. Para efeitos de comparação, o corpo humano é 60% de água. Provavelmente não é uma surpresa, pois as águas-vivas não têm coração, sangue, olhos ou cérebro. Os outros 5% do peso corporal são proteínas, músculos e células nervosas. As medusas existem há mais de 500 milhões de anos. Isso as torna mais velhas do que os dinossauros. Elas não mudaram muito, e as águas-vivas de hoje são muito parecidas com seus ancestrais. Essas criaturas vivem no oceano, mas em 1991, mais de 2.000 pólipos de água-viva foram levados para o espaço. Os cientistas queriam ver como eles reagiriam no ambiente sem gravidade. A água-viva reproduziu e criou 60 mil novos pólipos, mas infelizmente eles não funcionaram normalmente depois de voltar para a Terra. Uma espécie de água-viva pode literalmente viver para sempre. À medida que envelhece, a criatura desce ao fundo do mar para se tornar um pólipo novamente, e esse pólipo se transforma em uma nova água-viva com a mesma genética. Os tubarões da Groenlândia podem viver 500 anos. Este é um animal que quase tem o maior tempo de vida conhecido entre os vertebrados. Cachalotes são criaturas sociáveis. Eles passam a vida rodeados pela família. Esses animais se ajudam e têm amigos íntimos dos quais se lembram bem, mesmo que não se vejam por um longo tempo. As enguias elétricas têm olhos pequenos que não são tão eficazes em ambientes sem luz. Portanto, elas dependem principalmente de seus órgãos elétricos. Esses consistem em 6.000 células. As enguias os usam para armazenar energia, semelhante às baterias. Essas criaturas usam eletricidade como os morcegos usam seus radares ou golfinhos seu sonar.
Uma enguia também pode produzir eletricidade suficiente para alimentar um painel de lâmpadas. Existe um pequeno peixe arqueiro tropical que pode aprender a reconhecer rostos humanos. Esse peixe tem uma capacidade interessante de cuspir pequenos jatos de água pela boca. Pesquisadores mostraram ao peixe imagens de duas faces diferentes colocadas lado a lado. Uma era desconhecida e a outra era familiar. O peixe deveria cuspir água naquela familiar. A criatura acertou mais de 80% das vezes. Todos os anos, no inverno, os tubarões brancos que vivem ao longo da costa da Califórnia desaparecem. É como se eles tirassem férias de 30 a 40 dias. Os animais vão para um ponto no meio do caminho entre o Havaí e o México. É possível que façam isso para conseguir um pouco de comida, relaxar ou sair com seus amigos de outras áreas. O local agora é chamado de Cafeteria do Tubarão Branco. Alguns tipos de tubarões, como macos, tubarões-baleia ou tubarões brancos, respiram de uma maneira muito específica que exige que nadem o tempo todo. Eles também precisam se mover rapidamente e com a boca aberta. Dessa forma, o oxigênio pode entrar e atingir suas brânquias. As esponjas do mar são alguns dos animais mais primitivos. Elas são imóveis, não têm boca, olhos, ossos, cérebro, coração, pulmões ou qualquer outro órgão, e ainda assim estão vivas. Existe algo como um unicórnio do mar. Esse é um animal chamado narval. Seu chifre é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros de comprimento. Os peixes-boi, também conhecidos como manatis, são parentes distantes dos elefantes. Seu peso pode chegar até 450 quilos. Essas criaturas são vegetarianas e precisam comer cerca de 10% de seu peso total diariamente. Isso é muita salada do mar. Em alguns casos, os peixes-boi compartilham espaço com crocodilos, mas eles se dão muito bem. Você pode até encontrar uma foto tirada na Flórida, onde um crocodilo monta nas costas de um peixe-boi. Os peixes-sapo ou antenarídeos têm barbatanas especiais que ajudam essas criaturas a caminhar pela areia. Elas são muito úteis em águas rasas. Um peixe-cachimbo fantasma é difícil de ver, mas assim que você o identificar, ficará realmente surpreso. Sua cabeça representa mais de 40% do corpo. Os caranguejos não querem perder tempo com formalidades, como colocar comida na boca. É por isso que provam com os pés, pois é onde estão as papilas gustativas. As iguanas marinhas são os únicos lagartos em nosso planeta que gostam de passar o tempo no oceano, embora vivam principalmente em terra. São herbívoros que se alimentam em águas rasas e nadam como cobras. As iguanas usam suas longas garras para se segurar ao fundo quando precisam passar. As tartarugas verdes podem cruzar mais de 12.250 quilômetros durante a migração. Elas tentam encontrar o local perfeito para colocar seus ovos. Os pinguins meio que voam quando estão debaixo d'água, atingindo uma velocidade de 40 km por hora. Mais de 500 milhões de anos atrás, vermes do fundo do mar e humanos tinham um ancestral comum. Portanto, ainda compartilhamos 70% de nossos genes com essas criaturas e com estrelas do mar, lulas e polvos. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta e mais de 80% dele é inexplorado. Mais de 1 milhão de espécies vivem lá, mas não existem apenas animais. 3 milhões de naufrágios estão espalhados por todo o fundo do oceano, escondendo histórias misteriosas. Muitos deles ainda não foram descobertos. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas às vezes ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que esconde em suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1.000 metros. As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula-flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1.000 metros.
Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro, mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio. Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares.
Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes tubulares não têm boca. Essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da Terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra. Os recursos são limitados, mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa. Então vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano escondem. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona batial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo.
tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita, com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento, e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca, e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha, porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobegong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobegong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície.
Em vez disso, tem mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe. Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts.